Sim, há 2 anos passamos de 5 anos de código personalizado para sem código no Bubble e eu nunca mais volto. Conseguimos replicar funcionalidades de código personalizado ano após ano, construímos novos recursos incríveis. E agora estamos faturando $1 milhão em receita anual recorrente. E o negócio está melhor do que nunca. Forte, hein, galera? Vocês estão sempre me pedindo para trazer aqui casos reais, empreendedores de sucesso, startups, SaaS, usando o no-code e tendo resultados com isso. Então hoje eu trouxe para vocês uma entrevista do Rob, do MicroConf, um canal muito legal aqui do YouTube, te recomendo seguir, com o Chad, que é fundador da Better Legal, startup criada em Bubble. E vai ouvir da boca dele por que ele saiu do código e foi para no-code, qual que é a opinião dele sobre performance e escala com no-code, qual que é a opinião dele sobre lock-in com no-code. Inclusive ele vai dar uma dica fenomenal para quem está começando agora nessa jornada de criação de um aplicativo, e inclusive quem está em dúvida se vai para a linha do código ou do no-code. Eu vou assistir junto com vocês a entrevista, pessoal, eu vou fazendo meus comentários aqui. Só um ponto de atenção, a entrevista é originalmente em inglês, mas para ficar mais divertido aqui, eu dublei ela para português, usando aquele serviço da elevenlabs.com. Então assim, não ficou 100%, ele começa com português Brasil, depois ele muda para um português Portugal do nada, mas tá massa, dá para entender super bem. Primeiro deixa eu te explicar como é que funciona a Better Legal, tá? Ela faz o seguinte, basicamente é um SaaS que você contrata para facilitar a inscrição da tua empresa perante a prefeitura, seria o equivalente a abrir um CNPJ aqui no Brasil. Então, pô, tem uma forma toda não muito prática de se abrir isso com a prefeitura, e aí ele simplesmente criou o serviço onde você legaliza o teu negócio em menos de 10 minutos. Aí ele vende por $299 essa inscrição, mais as taxas ali, e aí depois ele vende alguns modelos de assinatura, então X dólares por mês ou por ano. Mas ele vai falar bastante disso na entrevista. Ele, como advogado, mas ele cobrava $1.500. E ele estava me dizendo que não estava conseguindo tantos negócios, ou estava perdendo muitos negócios após conversar com as pessoas. E eu perguntei por que você está cobrando $1.500, e ele disse, bem, $300 vão para este estado pela taxa de registro. E então 4 horas a $300 por hora são os outros $1.200. E eu fiquei tipo, bem, por quê? O que te leva 4 horas? Basicamente disse a ele que eu poderia simplifique isso e automatize, e eu construí um pequeno processo. E reduziu esse processo de 4 horas para 10 minutos. E nós começamos a vendê-lo exclusivamente através do escritório de advocacia dele por um ano inteiro. Vendemos cerca de 50 desses porque ele estava fazendo isso. Tanto negócio por $599, incluindo a taxa de registro de $300, foi quando percebemos que tínhamos algo, e então pegamos um pouco desse dinheiro, colocamos em anúncios do Google e conseguimos. Basicamente gastamos $1.200 por 2 vendas e recebemos de volta $600, e foi quando soubemos que tínhamos algo. E aí então o advogado cobrava por um serviço que demorava 4 horas, que era o tempo necessário que ele precisava pagar alguém para ficar inserindo todas aquelas informações no serviço da prefeitura, enfim. Então se ligou, né? Basicamente ele percebeu que um processo manual, de entrada manual de dados lá de 4 horas, ele conseguia automatizar isso por meio de um sistema e fazer em 10 minutos. Aí isso permitiu eles, ao invés de cobrar $1.200, cobrar $599, e aí começaram a vender um monte. Pode nos dar uma ideia de como você construiu a Better Legal, incluindo sua transição incomum de código para sem código? Então, na verdade, sem código para sem código para código para sem código. Então, houve 4 grandes lançamentos do Better Legal internamente no nosso aplicativo interno. O primeiro era apenas digitar formulário Zapier, Web Merge e Asana, e tudo isso meio que se juntou. Então a primeira versão ele criou uma gambiarrona, assim, né? Fez uma entrada de dados com Typeform, juntou com o Zapier para conectar, WebMerge, Asana, juntou um monte de coisa ali. É aquele MVP que o pessoal faz com conectores, geralmente, né? O formulário linkado a uma planilha e beleza, isso aí, não tem nem aplicativo ainda. Substituiu o Asana pelo Salesforce.com, onde poderíamos basicamente editar as informações antes de gerarmos o documento legal. A terceira versão era que realmente queríamos fornecer um portal e não conseguíamos fazer isso com o Salesforce, mesmo usando o Heroku. Uma vez que você chega a 10.000 linhas, é hora de ligar para saber o preço. Então, nós pensamos, bem, você sabe, se nós alcançarmos algum tipo de escala, não sabemos quanto o Salesforce vai nos cobrar, então decidimos construir tudo em código personalizado. Passamos 5 anos desenvolvendo isso em código personalizado. E depois disso, eu realmente só ficava batendo de frente com nossos desenvolvedores front-end. Nossos desenvolvedores back-end sempre foram incríveis, mas nossos desenvolvedores front-end só queriam sempre ir atrás do novo framework JavaScript, reestruturando para torná-lo
10 milissegundos ou 100 milissegundos mais rápido, ignorando tudo o resto. Cara, essa reclamação, assim, por parte de empreendedores é muito comum, né? Que eles falam que é muito difícil você conseguir coordenar bem uma equipe de desenvolvedores. Quando você tem uma empresa maior, grandes equipes e gerentes de produtos, tudo fica mais fácil, mas para empresas pequenas, coordenar uma equipe pequena de desenvolvedores é bem complicado, sabe? E aí, via de regra, isso aí, o pessoal, pensa em, mas a gente precisa migrar para o novo framework JavaScript que agora saiu, porque agora vai ganhar 10 milissegundos a mais de carregamento, e aí acaba, como ele disse, ignorando os recursos que aos olhos dele eram mais importantes para o usuário, né? E assim mudamos para o Bubble. Nos permitiu contratar um desenvolvedor pelo mesmo preço, trabalhe 10 vezes mais rápido, e então passamos do código onde literalmente passávamos um ano inteiro apenas tentando nos manter à tona, com as funcionalidades que já lançamos e depois pacotes, quebrar ou o servidor ficar sobrecarregado e travar. Todas essas coisas de DevOps que achávamos que não precisávamos nos preocupar, não nos ajudaram a ser melhores nos negócios. Eles não eram nosso ingrediente secreto. Ser capaz de ir para a bolha... Por que a dublagem às vezes pega como bubble e às vezes pega como bolha? Eu não entendo isso. É porque na bolha a gente vai pra bolha. Era tudo o que precisávamos, tudo embalado em uma interface WYSIWYG. E vamos ser sinceros, no Code é apenas um novo termo para WYSIWYG. WYSIWYG significa What You See is What You Get. Ou seja, o que você vê é o que você recebe, que era o nome que se davam para as ferramentas de desenvolvimento visual lá atrás. Todos nós fizemos, todos usamos o Dreamweaver e todos esses tipos de interfaces de arrastar e soltar, sabe, 10 ou 20 anos atrás, e então tudo meio que desandou por causa do boom das .com e tudo mais que aconteceu, e então agora estamos voltando para palavras, interfaces de arrastar e soltar eram a realidade. Nós já projetamos formulários de registro, formulários de inscrição, eu esqueci senhas, logins, todas essas coisas são apenas elementos, e então... Ficou confuso agora aqui por causa da dublagem, né? Mas o que ele tá falando é o seguinte, não tem por que a gente ficar recriando formulários de cadastro, de login, de esqueci minha senha, as coisas básicas que a gente usa em todos os aplicativos já foram criados, né? Basta a gente arrastar e soltar. Em vez de codificar manualmente isso, você tem tudo isso embalado em arrastar e soltar e pode criar esses fluxos de trabalho de forma visual. É realmente como mudar de um tiar manual para um automático. Mudar de um tiar manual para um automático, tiar é aquela máquina de costura, né? Sei quem aí já chegou aí na casa da avó e viu a avó com aquela máquina de costura manual que você ficava apertando com o pé, né? Tuc, 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 tuc. Hoje em dia é tudo automático. Quem não estiver seguindo essa direção vai ficar para trás, na minha opinião. Então, parece que, para resumir os motivos, manutenção. Assim, você não tem todo esse DevOps e toda essa refatoração acontecendo, e então a velocidade de implantar novos recursos. Isso soa mais ou menos certo. Levou alguns meses para duplicarmos 5 anos de código personalizado no Bubble e então nós basicamente rodamos eles em paralelo e fizemos sincronizações noturnas entre os bancos de dados. Sacou o que ele fazia? A galera geralmente pergunta muito isso. Como é que eu faço para ter 2 sistemas rodando em paralelo se eu quiser fazer a migração de uma tecnologia para outra? Ele tinha 2 sistemas e aí durante a noite ele mandava sincronizar o banco de dados. A equipe usar a nova versão e então volto para a versão antiga se precisar. E então apenas preenchemos as lacunas porque havia muitos desses casos especiais, pequenos recursos que havíamos esquecido. Então isso levou mais 3 a 6 meses. E então nós apenas rodamos a nova versão que chamamos de BL4 no Bubble. BL4, né? De Better Legal 4.0. Então, quando paramos de receber correções de bugs e não tínhamos mais pessoas voltando para a versão antiga, simplesmente encerramos a versão antiga. Isso aqui, galera, é uma prática muito comum em software. Por exemplo, ó, essa aqui é a minha tela do Google Ads. E aí, se eu vier aqui em aparência, você percebe que tem a opção usar o design anterior. Então isso aqui é muito comum. O pessoal lança uma nova versão e aí eles vão e falam para o usuário, olha, migramos para a nova versão, mas se você quiser, você pode reverter para o design anterior. E aí o design anterior vai ser aquela versão que ele já estava acostumado. Quando que o pessoal vai usar isso? Quando na versão nova tem bug, tem problema. Então você vai deixando as duas em paralelo. Aí foi bem o que ele falou ali no final. Quando a gente percebeu que pararam de vir os bugs, os problemas, a gente migrou definitivamente para a versão nova. De receita, pode nos dar uma ideia de onde a Better Legal está? Sim, temos feito entre 2 e 2,5 milhões de dólares nos últimos anos, mas começamos a focar realmente na parte SaaS do nosso negócio, diferente de 2 anos atrás, quando fizemos, cerca de 2,5 milhões de dólares. A grande maioria disso era receita única e agora meio que dividimos para ser cerca de 50-50. Nós alcançamos uma receita recorrente anual de 1 milhão em dezembro de 2023. Estamos realmente acelerando isso, especialmente com nossa nova ferramenta de análise de contratos por IA, que tem preço por uso ou assinatura. Isso realmente vai acelerar. E sabe, você mencionou que o Bubble é a essência do Better Legal. Você também está inserindo código adicional ou customizações? Isso funciona
funciona para você? Tipo, você sabe, não tem código, tem pouco código e então tem código. Quanto de código real ou de pouco código está sendo usado para melhorar o trabalho jurídico? Eu não sei qual é a porcentagem exata, mas é mais ou menos esse o segredo, sabe? Não existe realmente sem código. É sem código até você precisar de algo sob medida e então você vai procurar código. Ou você encontra código por trás de uma API e o injeta no seu sem código. Então temos toneladas de pequenos scripts e coisas que fazem várias coisas, como criar um cliente no Stripe, coisas assim que são muito específicas. Isso é como uma pequena parte disso. E é o que realmente faz o negócio único. E então, acho que qualquer pessoa construindo com o Code vai chegar a um certo ponto. E então você simplesmente encontra isso como. É bem isso mesmo, né? Então a gente usa as plataformas no-code, low-code. A gente usa os recursos nativos para fazer a grande maioria das coisas. As telas, a autenticação, toda a gestão de dados. Mas aí todo negócio vai ter a tua peculiaridade, que vai precisar de uma API para fazer uma integração com um meio de pagamento, por exemplo, para processar pagamento. Vocês perguntam muito, Renato, como que eu crio um aplicativo de Bíblia? Você não vai redigitar todos os versículos da Bíblia. Você vai buscar via API, tudo isso pronto, você só mostra para o usuário. Pronto, resolveu o problema. Ah, Renato, preciso implementar uns gráficos muito malucos em Bubble. Vai pegar um plugin, ó. Esse aqui é o plugin chart.js. Tudo isso aqui foi criado em Bubble. Todos esses modelos de gráficos muito loucos aqui que você está vendo. Ah, Renato, preciso conectar com uma impressora térmica, com uma maquininha de pagamento. Aí você pode ir direto para o código também, que hoje está mais fácil do que nunca, porque hoje existe a inteligência artificial. Olha que coisa doida. Se você estiver na comunidade Sem Codar, assiste essa aula aqui, ó, usando o ChatGPT com Flutterflow, crie códigos com facilidade. Então a gente fica aqui, ó, mostrando várias formas de você conseguir criar funções customizadas no código, mesmo que você não saiba programar. Você vai lá, cria aquele script no ChatGPT, importa ele tá funcionando. Qualquer quantidade de código ou algo personalizado está por apenas uma API de distância. Então construa em no-code até chegar a um ponto e depois descubra como. Hospedar algum código em algum lugar e construir sua própria API. Ou encontrar alguém que tenha construído algo personalizado e então chamá-los via uma API. E você encontrou algum problema de desempenho ou escalabilidade desde a migração para o Bubble? Nem sempre é rápido, mas o fato é que a plataforma Bubble é hospedada na AWS de qualquer forma. Eu e minha equipe trabalhando na AWS e tentando fazer otimizações para a equipe de bolha, construindo na AWS e fazendo as otimizações, e é algo sobre o qual sinto que não deveria precisar me preocupar, realmente. Eu uso no Bubble, estou apenas terceirizando as otimizações da Amazon Web Services para eles e deixo que se preocupem com isso. Então, eu apenas pago as minhas taxas baseadas no uso, sabe? É um nível escalonado onde eu pago. E Extensible Markup Language. E então, se eu exceder as unidades de trabalho, eu pago taxas adicionais, assim como eu pagaria na AWS se estivesse rodando algo como Lambda ou sem servidor. Entendi. Ou seja, o que ele fala aí é que esse modelo de precificação por uso que o Bubble usa é exatamente o mesmo modelo da AWS, da Amazon, o mesmo modelo do Google Cloud, por exemplo. Então você sempre vai pagar por uso. Você não viu nenhuma conta surpresa grande onde você ficou tipo, nossa, tivemos uma conta 2 vezes maior em um mês por excessos? Não, mas nós fazemos muitos testes e já vi. Opa, antes de eu continuar aqui, ó. Nós fazemos muitos testes. 100% das vezes que se recebe uma conta maluca, seja de AWS, de Google, de Bubble, qualquer coisa nesse sentido, pessoal, é falta de teste mesmo. É porque o desenvolvedor foi lá, criou o aplicativo, não testou em volume, e aí jogou lá direto para 1000 usuários utilizando, por exemplo, mas não se deu conta que tem alguma ação rodando em loop infinito, tem alguma coisa ali tomando carga de servidor que vai te custar. Então, o segredo para não ter contas surpresa são testes. E histórias terríveis onde as pessoas realmente fizeram algo. Mas o fato simples é que você faria isso na AWS de qualquer forma. Tivemos aqueles problemas com a Amazon Web Services em que estávamos, sabe, uma conta de 10 mil mais alta do que estamos acostumados a pagar. E não importa quem você use, se você está fazendo um modelo baseado em uso, isso vai acontecer de qualquer maneira. Isso vai acontecer de qualquer maneira. Bota lá no Google assim, ó, AWS conta surpresa, conta surpresa, conta surpresa, como evitar conta surpresa. Google Cloud conta surpresa. Aham, recebi uma conta de 1,6 milhão. É assim, galera, 72 mil dólares. Continha surpresa de servidor. Padrão, quem nunca, né? Mas assim também, né, pra ser justo. Se você tomar uma conta surpresa da Amazon de, sei lá, $1.000, no Bubble provavelmente viria $10 mil, né? Porque o Bubble é mais caro do que assinar diretamente a AWS. Então, que conselho você daria? Não se preocupe com a escalabilidade, até que seja necessário se preocupar com isso. Meu Deus, acho que eu vou estampar essa frase numa camisa. Não se preocupe com escalabilidade até você precisar disso. Qual questão que eu vejo e, sabe, eu sigo o Doug Gilbert da Logology há anos.
E nós conversamos várias vezes e ele prega isso e colocou da maneira mais elegante, que é: por que você está preocupado em manter 1 milhão de clientes ou 100 mil usuários simultâneos quando você literalmente não tem um único cliente pagante? Antes de se preocupar com 100 clientes pagantes, preocupe-se com os primeiros 10 clientes. Ter que se preocupar com questões de escalabilidade com 10 clientes ou 100 clientes é um problema fantástico. Pare os cadastros ou cobre o dobro e então foque nesse problema. Quando isso se torna um problema para muitas pessoas, sobre os IC, sobre o que poderia acontecer. E então tentar resolver esse problema para o futuro, quando na verdade é muito improvável que aconteça. Todas essas plataformas sem código são construídas em cima disso. De qualquer forma, é uma infraestrutura muito... Aqui deu um pau na dublagem, galera. Vocês vão perceber que é o mesmo rapaz falando, que é o Chad, mas do nada mudou a voz dele pro Rob. Mas tipo, ignora o tom de voz, é a mesma pessoa falando aqui, tá? grande e o trabalho deles é te apoiar. Então, se você tiver algum problema, se tiver problemas, fale com a equipe deles e veja como conseguir ajuda e como você pode otimizar com dicas e truques, em vez de apenas se preocupar com algo que provavelmente não vai se tornar um problema. Já contei pra vocês de alguns casos assim que eu já vi de alunos nossos, né? Quer ver um exemplo? Aluno meu me mandou recentemente uma mensagem pedindo uma ajuda com esse cliente aqui. Então o cliente dele tava com um pacote de 20 milhões de workload units lá no Bubble, tava com mais de $3 mil por mês de conta. E o uso dele estava em 2,6 milhão de workload units por dia, por isso estava dando essa fortuna, mais de $3 mil mês. Aí a gente foi investigar, era uma ação do aplicativo que estava gerando 2,5 milhão, ou seja, quase 100% da carga de servidor, né? E basicamente o problema era o seguinte: quando o aplicativo recebia um webhook lá do banco, ele fazia uma busca em cada um dos usuários para ver qual usuário que batia com aquele CPF do webhook que recebeu. Então quando tinha 10, 20, 50, 100 usuários, tava de boa. Só que quando eles mandaram mensagem, eles já estavam com 65 mil usuários. Então imagina que todo o webhook que eles recebiam, ou seja, o aplicativo é uma fintech, então qualquer transação, mudança de extrato, qualquer coisa que acontecia, ele ia lá e fazia uma verificação em 65 mil usuários para ver qual dos usuários batia com aquele CPF. É como se eu tivesse uma audiência de 65 mil pessoas na minha frente, aí eu pego cada um deles e falo: oh, teu CPF é esse? Não. Teu CPF é esse? Não. Teu CPF é esse? Não. 65 mil vezes, todas as vezes. E aí nós mudamos para isso aqui, ó. A gente passou a fazer essa busca filtrando no servidor para trazer somente o usuário que tem aquele CPF. Ou seja, é como se eu pegasse um megafone e falasse: oh, por favor, quem tiver o CPF 123 aí, dá um passo à frente. Não precisei verificar 65 mil vezes. Resultado prático, caiu de 2,6 milhão de workload units por dia para 2.700 workload units por dia, galera. Aí a conta de mais de $3 mil voltou para $100. Mas é isso, são as dores do crescimento, galera. Isso é a coisa mais normal do mundo. Quando você precisa de escala, você vai lá e acha, como ele falou, o hack, o truque, o ajuste, o conhecimento, a consultoria que você precisa para ir lá e resolver o problema. Então, se um empreendedor viesse até você e dissesse: investidores estão nos pedindo para escrever código para nosso aplicativo. E estamos inclinados a não usar código, mas realmente... Qual o seu conselho para empreendedores decidirem entre código ou no code? O que você aconselharia a eles? Então, vejo por aí essa coisa de, sabe, se você escreve código, você o possui. Se não escreve, não possui. Eu me interesso muito pelo mercado de ações. E eu ouço essas grandes empresas da Fortune 500 e você sabe o que eu nunca ouço? Um investidor institucional pergunta numa teleconferência: por que vocês estão usando o Salesforce.com em vez de escreverem seu próprio código? Salesforce.com é a ferramenta original sem código. A Petrobras, por exemplo, está convertendo todos os sistemas legado delas para OutSystems, que é uma ferramenta low-code, né? Então, com mais de 300 desenvolvedores OutSystems já lá dentro. É o que ele fala. Eu nunca vi um investidor chegar lá e falar: mas Petrobras, por que você não está criando em código? Tá nem aí. Se seus investidores estão perguntando, sabe, por que você não usa código? Pergunte a eles por que essas grandes empresas usam o Salesforce.com em vez de escreverem seu próprio código, mesmo que você escreva seu próprio código. Quem realmente está escrevendo o código que você usa, uma biblioteca, você está baixando do GitHub de algum lugar, alguém mais está escrevendo esse código. Basicamente, você está recebendo o trabalho gratuito de outra pessoa e está instalando o pacote dela, e algum tempo depois, uma atualização posterior pode quebrar seu sistema inteiro e então você terá que voltar e consertar tudo. Se você usar algo como o Bubble, sim, você meio que tem algum tipo de comprometimento. Comprometimento tem de qualquer forma. Está usando Stripe? Quando ele fala de comprometimento, é lock-in, né? Você não consegue extrair o código-fonte, você está preso na ferramenta. Ok, sabe, você tem 1.000 assinantes. Mover esses 1.000 assinantes para outro lugar não dá. Você está comprometido. O seu provedor de internet, quem fornece sua internet, você está preso a quem você paga pela internet. Então há um bloqueio de qualquer forma. Escolha a opção mais razoável que seja
alta. Trees. Bugou a dublagem aqui. Mas é isso, escolha a opção que funciona pra você. E aí, se você curtiu esse case real, você sabe que a gente tem muitos desses também aqui no Brasil. Então, por exemplo, se você assistir esse aqui, é com o pessoal da Doutor Map, que foi no Shark Tank, com uma startup também criada com no-code, criada em Bubble, conseguiram um investimento. Aí lá eu mostro como foi esse episódio do Shark Tank e foi bacana demais, galera. E aí depois a gente ainda entrevista o desenvolvedor da startup que desenvolveu o aplicativo. Então, corre lá que esse vídeo tá muito massa. Um abraço, nos vemos semana que vem.